E vamos falar a respeito do islamismo, uma das religiões bem forte, por que não dizer talvez a segunda Maior, né? mais forte que tem ganhado espaço no mundo. Ontem eu até falava com a minha esposa a respeito de alguns anos atrás, talvez as irmãs irão lembrar, que quase todas as nossas lições da escola bíblica vinha em relação a missões, vinha falando da janela 10 por 40. Sempre eles abordavam a respeito desse assunto, sobre os 10 graus acima da linha do Equador e os 40 graus abaixo, que criavam uma janela ali retangular, que dentro desse gráfico estavam os países que passaram a adaptar-se à doutrina do islamismo. Então, o islamismo tem sido uma religião que cresceu bastante desses 30 últimos anos. Ele tem dado uma parada, mas cresceu bastante. A região da África, por exemplo, é bem dominada pelo islamismo. E quando nós estudamos a respeito da história do cristianismo, somente a história da dispersão judaica dos judeus, ali por volta do século VI, aproximadamente, quando, com ao surgimento do islamismo, nós vemos que eles ocupou quase toda a Europa naquela época. Então, o catolicismo teve uma dificuldade muito grande de varrer o islamismo da Europa, principalmente da Espanha. Então, nós vemos que é uma religião que ganhou muita força e muitos adeptos aos ensinamentos do islamismo e a realmente servir dentro dos padrões que o islamismo ensina. Então, aqui, irmãos, o pastor coloca na página 14 sobre o islamismo. Ele fala sobre uma breve história. Ele fala que a palavra Islã significa submissão. Esse é o sentido da palavra Islã. E que quando uma pessoa passa a seguir essa religião, ele é chamado de muçulmano, que tem o mesmo sentido de submisso ou aquele que se submete. Então, a religião é o islamismo, mas os adeptos dessa religião é como se eles fossem apelidados de muçulmanos. E nós temos que entender que sempre quando se fala de muçulmano no meio do povo cristão, ele sempre já pega para aquele lado dos kamikaze. É o primeiro pensamento que vem nos homens bomba, das mulheres bomba, que na verdade a maioria são homens bomba. Mas o islamismo não tem a ver só com isso. Existe uma parte do islamismo que as pessoas são radicais demais e onde surgem esses grupos terroristas. Que boa parte desses grupos terroristas que existe hoje não tem a ver com o islamismo. É igual quando se fala da guerra na Palestina, o povo pensa que todos os palestinos fazem guerra contra Israel. Mas, na verdade, é o grupo do Hamas que faz guerra contra Israel e não os palestinos em si. Então nós temos que sabermos separar as coisas. O pastor fala que ele foi fundado, o islamismo foi fundado por Maomé, que foi nascido por volta do ano 50, 570 depois de Cristo, na cidade de Meca, e que ele casou-se com uma viúva muito rica e influente na sociedade. E isso lhe deu condições de poder é, ser alguém influente também. Ele casou com uma mulher influente e fez boas relações com o povo da sociedade nessa época. Então, Maomé ele nasce nesse período aí do volta do século VI. E o pastor mostra que ele casa-se com essa viúva, uma de suas esposas, porque ele teve, me parece que, 9 esposas. Eu li um livro uma vez na faculdade chamado Islã, O Enigma. É um livro muito bom. Esse livro foi um rapaz que era apaixonado com a cultura islâmica. Ele tinha muita vontade de fazer missões no meio dos islâmicos. Então, ele lia tudo sobre o islamismo. E ele me emprestou esse livro, que era muito rico. E uma das partes desse livro falava que Maomé tinha 9 esposas.
e que dessas, no melhor, cinco esposas, e que dessas cinco esposas, a mais nova tinha 9 anos de idade. Que o cara até faz um seguinte comentário dizendo que lamentável dizer que a sua última esposa, quando lhe acompanhou a casa, saiu levando a sua boneca. Então, mas ele casa com essa mulher, era influente, ele se torna influente no meio de sociedade e isso lhe deu condições de destaque na sociedade. Aí o pastor coloca que Maomé ele teve contato com judeus e com cristãos. E ele se indignou com a maneira que ele viu a postura dos judeus, a postura dos cristãos. Os judeus, por ter sido um povo muito individualista, tanto no período aí do farisaísmo, no período de Cristo, e nós temos que entender que nesse período aqui que Maomé tem contato com os judeus, eles ainda sofriam bastante na mão dos. Passaram um período de tempo sofrendo na mão dos imperadores, perderam suas terras. A igreja em si desprezava também os judeus, aqueles judeus que não se aderiram ao cristianismo. Então, ele teve uma certa dificuldade com os judeus e principalmente com os cristãos. Aí o pastor fala que ele vê que a postura moral, tanto desse grupo de judeus como de cristãos, era vergonhoso. E então ele fala que a sua postura, que ele imaginava que fala assim, que ele imaginava-se de falta de postura moral e dos adeptos dessas duas religiões. Então ele observava isso no judaísmo e também no cristianismo. E nesse período aqui, temos que lembrar que já estava, a igreja cristã já havia esfriado bastante. Aí não tinha se tornado igreja católica apostólica romana, mas ela já havia esfriado bastante. Nesse período do século VI, já havia uma união do Estado com a igreja. Os líderes chamados de bispos majoritários, ou bispo que passaram a governar cidades, eles fizeram união com o Estado, então a igreja estava bem mesclada com supostos tipos de ensinamentos que trouxe frieza na igreja. E ao trazer frieza, ele decepciona com o cristianismo. Outra coisa interessante, eu não sei se os irmãos já leram a respeito de Mahatma Gandhi, ele chegou, ele foi ao Brasil e ele se decepcionou muito com o cristianismo no Brasil. E ele, quando ele volta para a Índia, ele até fala a respeito disso, do desprezo. E olha que quando ele teve no Brasil, o cristianismo estava em alta no seu avivamento. E foi desprezado, pelo menos é o que ele alega, tanto no Brasil, ele fala, na verdade, nas Américas, ele fala no Brasil e aqui nos Estados Unidos, que ele foi muito rejeitado e que as pessoas faziam acepções de pessoa com ele. Ele até chega a dizer, pela sua forma de vestir, a sua cor, porque ele tinha aquela cor meio cromada, com cabelo bom, então ele talvez seja coisa da cabeça dele ou pode ser verdade. Da mesma forma que pode ser coisa da cabeça do Muhammad Ali, que é o Maomé, que o pastor não colocou o nome dele, mas o nome dele é esse, Muhammad Ali. E ele, ou pode ser verdade. Nós estamos falando de tempos que nós não existíamos. Então pode ser verdade também. Mas ele se decepcionou. E uma das verdades infelizmente, nem todas as pessoas têm a mente que o homem vai decepcionar e que ele não deve olhar para o homem. Então nós sempre usamos essa frase, não olha para o homem, mas a verdade é que a maneira que nós portamos reflete muito em outras pessoas. Pedro fala isso, que a liderança ela é espelho para os demais. E nós não podemos, de forma alguma, acreditar que isso não acontece. E se existir uma liderança nessas igrejas e também dentro do judaísmo, mesmo com certas dificuldades de perseguições e de rejeições, o judaísmo transmitiu para Maomé que aquilo não era uma religião verdadeira. Aí o pastor coloca no outro parágrafo embaixo, assim, que fala que Maomé fala assim, e aos 40 anos ele
aos 40 anos, alegou ter recebido uma suposta visita do anjo Gabriel, o qual revelara a existência de um único Deus, denominado como Alá, e que ele, Maomé, fora chamado para pregar a mensagem contra a imoralidade e a idolatria humana. Então, esse tipo de coisa ocorria como ocorre até hoje no meio do cristianismo, essa idolatria com a antropologia, o homem é antropocêntrico, no centro de tudo, as pessoas venerando muitos homens, somente dentro do cristianismo nós vemos isso demais. De forma alguma, estou querendo dizer aqui que nós não podemos admirar pastores. Você vê um pastor, uma irmã, um irmão que prega, uma pessoa que louva a Deus bem, uma pessoa que administra bem algum grupo e você sentir admiração por ele. Isso não tem nada de errado. Mas hoje em dia, os irmãos, eu creio que já têm reparado, somente no campo do meio pentecostal, eles endeusam muito pessoas, coloca pessoas muito no centro de tudo. Aquele negócio de vai vir o pregador fulano de tal aí e as pessoas vão lá na igreja e superlota as igrejas porque o pregador fulano de tal veio e às vezes ele vem e não traz nem nada para o povo. Ele vem, a única coisa que faz é levar do povo. E o pessoal tem, infelizmente, no meio do povo pentecostal, tem esse defeito de endeusar pregadores. E boa parte são pregadores. Os cantores são poucos, mas os pregadores são bastante. E, de acordo com o pensamento que o pastor coloca aqui, Maomé, ele supostamente teve uma visão, como eu já falei várias vezes, essas supostas visões, que é perigoso. Dessa vez foi do anjo Gabriel, já não foi do Miguel, as pessoas vê tanto Miguel e ele resolveu ver o Gabriel, que disse que ele tinha um chamado para anunciar o único Deus, que é Alá, é uma religião monoteísta, e que ele veio para pregar contra a imoralidade e também contra a idolatria, toda ordem de idolatria e toda ordem de imoralidade. Então, esse é o pensamento que o islamismo transmitiu nos primeiros séculos. Se ele fosse um pregador que realmente tivesse ou não tido uma visão da parede, estava pregando contra uma coisa boa. Ele realmente estava debatendo contra a situação e trazendo, poderia até trazer um avivamento, mas infelizmente a sua religião é baseada em visões com anjo e talvez baseada em um desconforto com a situação que ele se encontrou. Ao pastor coloca mais que sua mensagem contradizia o politeísmo, ou seja, a religião que adota vários deuses, e ia contra o hedonismo. O hedonismo quer dizer a busca do prazer, isso vem do sentido dos povos edomitas, da descendência de Esaú, que eles viviam na busca do prazer com todo tipo de mescla de religião com imoralidade sexual. Então se cunhou a frase hedonismo. Isso foi cunhado somente no período helênico, que foi aí a grande desenvolvimento da filosofia grega. Então, nesse período, eles cunhou esse termo hedonismo, que quer dizer a busca do prazer. Então, a mensagem de Maomé era contra a doutrina de vários deuses. Isso incluía o pensamento do cristianismo em crer que existe um Deus que subsiste em três pessoas. E pela falta do entendimento, tanto dos islãs como de outras religiões que são unicistas, no caso o islamismo não é unicista, eles são monoteístas. Mas esse tipo de pensamento, vou colocar monoteísmo, que os próprios judeus também, eles têm uma certa dificuldade em entender a trindade. Então, nesse pensamento, eles acreditavam que o pensamento cristão ou do cristianismo era um pensamento politeísta, por acreditar que existe, que nós pensamos que tem três deuses, mas na verdade nós sabemos que existe um Deus que subsiste em três pessoas e não três deuses. Mas o pensamento de Maomé era esse, é que ele deveria pregar contra esse politeísmo, do qual incluía o cristianismo, essa busca do prazer que nesse período era ainda trazia, principalmente no Império Romano, aqueles resquícios da cultura helênica, onde essa busca do prazer era muito grande,
E ele fala que Maomé conquista cerca de 70 seguidores. Então ele inicia com a sua maneira de pronúncia, de poder falar a respeito daquilo que ele pensava contra esses tipos de ensinamento, seja o politeísmo, ele pregando que existe apenas um Deus, que esse Deus era Alá, é uma palavra que, dentro da palavra árabe, está relacionada a deuses e não a um Deus, como o Deus Yahweh, o Deus que nós cremos. Então, está relacionada a deuses. Mas eles utilizam o termo crendo que existe esse Deus. Porém, o Deus que a Bíblia apresenta é bastante diferente do Deus que o islamismo apresenta. E nós vamos ver no decorrer do assunto. Ele fala que com a morte da sua esposa em 619, Maomé teve que fugir devido às perseguições que ele sofreu com a sua maneira de Porém, nós estamos por 5 anos. A gente fala. falar do que ele pensava. Ele teve que fugir e ele foge para Meca. Ele foge de Meca para a cidade de Medina. E ali fala que marcou um momento decisivo na vida de Maomé. Então, quando ele esteve em Medina, isso aí teve um desenvolvimento na vida dele em relação ao seu pensamento sobre as demais religiões e aquilo que supostamente ele julga ter recebido do anjo Gabriel para que ele desse início. O pastor coloca aqui que Maomé ele morreu no ano de 632, que após a sua morte, muitas foram as disputas pela liderança do movimento. Dois de seus sogros assumiram previamente a sucessão, dois de seus sogros é porque tinha várias mulheres. E assumiu previamente a sucessão, que era Calipas Abu e Abu Bakr em 634 e Omar desde deste ano adiante. Isso preparou o caminho para a longa sucessão de califas, que eram esses líderes muçulmanos que estão até hoje, como nós ouvimos falar, durante a história do islamismo. Então, aqui o pastor dá esse resumo até a morte de Maomé. Está na página de número 15, cá no terceiro parágrafo, onde ele fala da morte de Maomé. Aí o pastor coloca que por volta dos anos 750, no século VIII, o islamismo se encontrava na China, no Ocidente, em Marrocos, na Península Ibérica, essa região ali da Espanha. Então, o que o pastor quer mostrar nesse parágrafo é que o islamismo ele avançou bastante depois da morte de Maomé, com a sucessão desses homens que utilizaram o título de califas. Então, o islamismo cresceu. Nesse período que vem do século VIII, o islamismo tomou conta de quase toda a Europa. Quando você estuda a respeito da história do cristianismo, o islamismo ele avançou bastante na Europa, tomou conta ali, tomaram conta de Jerusalém, dominaram a cidade de Jerusalém. Por isso houve muitas cruzadas, desde o século X até o século XIII, várias cruzadas que houve essas campanhas de cruzada, não cruzadas como nós tínhamos antigamente, mas essas guerras, chamadas de guerras santas, promovida pela Igreja Católica e até alguns cavaleiros templários, que lutaram contra os assassinos, que eram a ordem de árabes, como também contra os muçulmanos. Conseguiram, com muita dificuldade, expulsar os muçulmanos da Espanha, de alguns lugares de Portugal, de alguns lugares da Europa. Mas se os irmãos observar, a França hoje tem muçulmanos, muitos árabes, a Espanha tem também da mesma forma, e outras cidades da Europa, que inclusive a própria Turquia ficou dentro da Europa hoje. Então nós vemos que o islamismo avançou bastante nesse período. Ao pastor aqui que no outro parágrafo, um século antes, os portugueses e espanhóis conseguiram expulsar o islamismo da Península Ibérica e estabeleceram o catolicismo romano. Isso aqui, irmãos, hoje a Espanha é muito difícil pregar o evangelho lá por essa razão. Com a dificuldade que eles tiveram de expulsar os muçulmanos de lá,
e tanto na Espanha como Portugal, que não sei se os irmãos sabem, a Espanha e Portugal era só um país, foi dividido depois. Quando eles tiveram essa dificuldade de expulsar os muçulmanos de lá, eles trancaram as portas. Hoje, para conseguir pregar o evangelho na Espanha, é muito difícil. Portugal hoje ficou mais fácil. Mas se os irmãos observar, por que o Brasil é um país católico demais? Porque os portugueses implantou a religião católica no Brasil. Por isso, algumas igrejas tiveram muita dificuldade quando entraram no Brasil, como a Igreja Batista, Presbiteriana, o início do pentecostalismo no Brasil, pelas perseguições de pessoas que eram adeptos ao catolicismo. Então, o catolicismo, com muita dificuldade, eles conseguiram expulsar os muçulmanos. Por isso, os católicos desses dois países são radicais o bastante, porque eles tiveram dificuldades. Se você for na Espanha hoje, você vai ver que a maioria dos monumentos que tem nas grandes cidades da Espanha, todos os monumentos são muçulmanos, são árabes e não espanhóis, são árabes. Então, eles tiveram essa dificuldade. O islamismo sofreu um declínio em sua influência e caráter ético. Isso ocorreu devido à elevação de sultões corruptos, dedicados não à propagação da liderança teológica muçulmana, mas ao hedonismo e aos interesses pessoais. O pastor quer mostrar aqui que eles desvirtuaram dentro das doutrinas que eles aprenderam com Maomé. E eles abandonaram aqueles princípios que eles tiveram com ele, principalmente de corrupção, que eles eram contra isso, e desses prazeres, buscar prazeres carnais. E isso passou a entrar dentro da religião muçulmana. Então, o pastor mostra que, devido a esse tipo de coisa, dentro do próprio islamismo houve um esfriamento, não é espiritual, mas houve um esfriamento, e eles passaram a perder adeptos e a perder espaço. E ao perder espaço, eles tiveram essa facilidade de ser expulsos dos países que não queria aceitar a religião islâmica nesses países, como Portugal e Espanha. Então, isso trouxe esses prejuízos para eles. Cá embaixo, o pastor vai mostrar, irmãos, cá no penúltimo parágrafo, no último parágrafo, meu dizendo, a divisão feita no islamismo, principalmente nesses dias de hoje, onde há essa certa dificuldade quando as pessoas falam dos muçulmanos como sendo terrorista. O pastor coloca sobre os muçulmanos xiitas, e ele mostra que esses eram guerrilheiros. Então, de acordo com o pensamento aqui do pastor, esses muçulmanos xiitas são os que gostam desses problemas de guerras e tantas coisas. Eles eles são radicais o bastante a ponto que eles dizem morrer em prol do islamismo. E tem os muçulmanos sunitas, que esse está até baseado em uma parte do Alcorão, que é a Suna, e ele fala que a maioria dos muçulmanos, que é só a maioria dos muçulmanos, que eles diferem dos xiitas e é considerado a principal corrente tradicionalista, ou seja, são realmente adeptos aos pensamentos de Maomé. Eles aceitam os quatro primeiros califas, que são os dois sogros de Maomé, e mais dois que vieram depois, cujo nome está aí, que é Aburkar, Omar e Atman e Ali, que possivelmente esse Ali é alguém que teria um outro nome antes, mas que é tirado do nome de Maomé. Eles são considerados como sucessores legítimos de Maomé. Então, essa parte do povo que é considerado como sunitas, eles são um pessoal mais adepto aos conselhos registrados no Alcorão e às tradições do islamismo, e aceitam apenas esses quatro homens como verdadeiros sucessores. Então, dentro dos sunitas tem essa crença. E dentro dos xiitas, que é essa parte mais radical, eles têm outro tipo de pensamento. Por quê? Eles creem que tudo que eles fazem é em amor ao islamismo e a Alá. Eles acham que terão recompensa devido ao seu sacrifício humano em fazer o que eles fazem, em matar pessoas, em ser radicais a ponto de obrigar pessoas a servir o islamismo. Quem não serve morre. Ser contra o cristianismo. Existem
muçulmanos que eles não têm pensamento contra o cristianismo, principalmente esses que são os chamados sunitas. Eles não têm pensamento contra o cristianismo. Todos esses países, os países muçulmanos, que as pessoas, somente os países árabes, que as pessoas matam cristãos, são esses adeptos aos xiitas e não aos sunitas. Aí o pastor coloca aqui sobre as escrituras que eles utilizam. Ele fala que apesar dos muçulmanos crerem em Deus, que se revelou o judaísmo, é, conforme os salmos, os evangelhos, eles afirmam que a Bíblia de hoje está corrompida e afirma que o Alcorão é a palavra final de Deus. Então, por exemplo, os muçulmanos eles acreditam no Velho Testamento. E eles creem em partes do Novo Testamento. No Velho Testamento eles aceitam, principalmente os 5 livros de Moisés, que também contém no Alcorão. Eu não sei se algum dos irmãos já teve um Alcorão na mão, mas eles Eu contêm. já. Já É uma pegou? mesclagem, né? Eles vieram Isso, fazendo é uma uma mesclagem, mesclagem. não é que é É, todo os 5 livros de Moisés. E é, algumas coisas deturpadas, por exemplo, é. o Abraão apresentar não Isaac, apresentar Ismael. Então eles Uhum. torcem e vão mudando algumas coisas. Mas eles creem nos 5 livros de Moisés como lei, inclusive o Corão, a boa parte das leis é baseada nas leis mosaicas, mas de acordo com o pensamento deles, a última revelação de Deus escrita está no Alcorão. Então, o Velho Testamento ele foi corrompido, então é a maneira que eles pensam. Ele mostra que há 5 doutrinas básicas do islamismo. Eles acreditam que existe um só Deus, por isso que eu disse que eles são monoteístas. Eles que houve um profeta, houve muitos profetas. Eles acreditam assim, que Noé foi um profeta na sua geração, que Abraão foi um profeta, que a Bíblia também fala, chama Abraão de profeta, Moisés, o grande profeta, aí vem Jesus, que foi um profeta, e Maomé, que é o profeta grande, que estaria substituindo Moisés. Quando a Bíblia fala que Moisés disse, Deus levantará um outro profeta maior do que eu, e essa passagem cumpre-se em Jesus Cristo, e que as próprias pessoas perguntaram a João Batista: Você é o profeta? Ele disse: Não. Esse o profeta seria o profeta que Moisés profetizou. De acordo com o Alcorão, esse profeta é Maomé e não Jesus Cristo. Mas eles creem que Jesus é um profeta, foi uma pessoa que viveu nessa terra, porém eles negam que Jesus morreu. Não sei se os irmãos sabem disso, eles não acreditam que Jesus morreu. Eles acreditam que Jesus foi levado vivo ao céu, que no meio daquela ocasião eles fizeram ou Deus ou Jesus, que eles acreditam que todos os milagres de Jesus foram verdadeiros, que ele ofuscou a visão do povo e eles crucificaram Judas no lugar de Jesus. Então o pensamento deles é esse, que Judas é quem foi crucificado no lugar de Jesus. E que Jesus irá voltar, eles creem na volta de Jesus, está melhor que muitos crentes, porém que quando Jesus voltar, ele vai converter toda a humanidade em muçulmanos. Esse é o pensamento deles a respeito de Jesus. Eles creem que Deus criou os anjos, e alguns dos quais são bons e outros ruins. A angelologia deles está quase igual à nossa, que é a maneira que nós também acreditamos. Eles creem que o Alcorão é a revelação total e final de Deus. Então, o Alcorão seria a palavra final que Deus revelou a Maomé, mesmo sendo ele, de acordo com alguns livros que eu já li em relação ao islamismo, Maomé era analfabeto, ele não sabia escrever, mas ele recebeu essa revelação do anjo Gabriel, e tudo que o anjo mandou, ele conseguiu um emanuense, alguém que fazia, que escrevia para ele. Então ele foi ditando as revelações que o anjo falava para ele e o seu amanuense escrevendo. E então essa se tornou, o Alcorão se tornou a revelação final. Lembrando que no período de Maomé, nós não sabemos se ele escreveu em rolos
ou se foi em códex. Os irmãos, eu já expliquei uma vez na aula que os códex são encadernações, porém escrito à mão. As pessoas, através do papiro, começaram a escrever e encadernavam esses códex. Não se sabe como que foi escrito. Parece que foi escrito em rolos. E o dia final do julgamento está vindo, seguido pelo céu para os fiéis e pelo inferno para os perdidos. Também a sua crença em um julgamento final. Eles creem como nós cremos, eles creem em um céu que está além dos nossos olhos e no inferno, que é um lugar de perdição. Porém, o céu dos muçulmanos é um pouco diferente do nosso. Como eu já falei, o céu dos muçulmanos é dado ao homem direito a 70 virgens, e principalmente esses homens que dão a vida por causa do islamismo, em se explodir, esse tipo de coisa, que é o pensamento xiita, em anunciar que as pessoas que morrem por causa do islamismo, eles têm, os homens, têm direito a 70 virgens. Então, ele mostra aqui alguns pilares do Islã. E fala que tudo é necessário para se tornar um muçulmano, ó, que tudo que é necessário para se tornar um muçulmano é confessar a Shahadá, que não há Deus além de Alá e que Maomé é o mensageiro de Alá. Ou seja, reconhece que não existe outro Deus além de Alá e que Maomé é o seu mensageiro. Ou seja, Maomé é o profeta de Alá, é o porta-voz de Alá. Então, se a pessoa reconhece isso, ele vai fazer a leitura e entrar na tradição do islamismo e vai se tornar um islã. Ela é uma religião que ela é proselitista, eles querem fazer com que todo mundo seja um muçulmano, ao contrário do judaísmo, que o judaísmo do terceiro século antes de Cristo se prendeu numa caixa e não quiseram mais anunciar o Messias vindouro ou Deus Yahweh para o povo e se trancaram na região da Judéia e Galiléia, a ponto que o judaísmo ficou preso ali. Se nós observarmos no livro de Atos, os próprios cristãos, os primeiros eram judeus, eles seguiam a mesma corrente, a ponto que precisou de uma perseguição para que eles pudessem sair de Jerusalém e pregar o evangelho fora de Jerusalém ou fora da Judéia, porque eles não obedeceram à voz de Cristo que disse que era para pregar o evangelho tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. E uma coisa muito interessante que eu já vi pregador pregar, que eles fazem uma escala desse versículo. Primeiro tem que pregar em Jerusalém, depois na Judéia. O versículo não está dizendo isso. O versículo está dizendo tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, não existia aquela escala de pregar em um lugar primeiro, pregar em outro, pregar em outro. Era para pregar em todos os lugares. E os judeus, eles falharam nisso no judaísmo do terceiro século antes de Cristo, e os cristãos começaram a falhar no período do primeiro século, de Atos dos Apóstolos, a ponto que houve a perseguição e o evangelho saiu de Jerusalém. Já os muçulmanos, eles desde o início, eles tiveram interesse de fazer nações prosélitas. Proselitismo é converter alguém à sua ideia, isso é proselitismo. Por isso que o cristianismo não é prosélito, nós não queremos converter ninguém à nossa ideia, e sim converter-se a Cristo confessando o seu pecado, que é o que a Bíblia ensina. Aí ele mostra o segundo aqui, que é preciso orar, que é a palavra salat, os cinco vezes ao dia. Irmãos, eu acredito que se você tem conhecimento de algum islâmico, não importa onde eles estão. E boa parte dos islâmicos carregam a bússola no braço. Os irmãos sabiam disso? Para indicar para que lado está a Meca, para que eles orem em direção a Meca. Da mesma maneira que quando Salomão edificou o templo, que ele disse que se por um acaso os judeus viessem a desobedecer a Deus e eles viessem a sofrer um cativeiro, que quando eles lembrassem o lado do Oriente, que está ao lado de Jerusalém, e orasse para o lado do Oriente, em visão ao templo construído, que Deus pudesse ouvir dos céus.
A Bíblia fala que Daniel orava perto da janela do seu quarto, para o lado de Jerusalém. Então, da mesma forma que os judeus faziam no período veterotestamentário, os muçulmanos seguem a mesma linha. Eles andam, quase todos os muçulmanos têm uma bússola para mostrar onde eles estão localizados, que quando dá o momento dessas 5 rezas deles, eles podem estar em qualquer lugar, eles colocam um tapetinho no chão e ali entra de joelho e faz a sua reza. Boa parte deles que trabalham em escritório, em qualquer outro lugar, eles têm permissão, que é como eu já falei, é só os cristãos mesmo que sofrem, eles têm permissão de ir a determinados locais, como banheiro e outros locais, para poder fazer suas rezas. O muçulmano devoto, que eu estou dizendo, não o cara que fala que é muçulmano, igual o que fala que é católico, que não é. Então, eles praticam essas rezas no percurso de 5 vezes ao dia. E eles têm os horários de orar, de fazer suas rezas. Que é preciso fazer um jejum anual, que é conhecido como Ramadã, e que esse jejum ocorre no 9º mês do calendário lunar, que ele segue o mesmo percurso do calendário hebraico, que é o calendário lunar. E também é preciso dar esmolas, que isso faz parte da vida deles porque é uma religião de obras. Então é preciso dar esmola aos pobres e a 40ª parte do salário. Os irmãos reclamam do dízimo aqui, é 4 vezes mais. Os irmãos reclamam de dar 10%, aqui está dando 4 vezes mais. E todo muçulmano é capaz, deve fazer uma peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida. Ou seja, todos os muçulmanos que estão em saúde perfeita, que não têm deficiência nenhuma, eles têm que ir durante a sua vida pelo menos uma vez na Meca. Ali na Meca, não sei se os irmãos sabem, que ali tem uma praça enorme com algo parecido com a igreja, mas não se sabe se é uma igreja ou o que é aquilo. Um caixote de granito preto, aonde está o túmulo de Maomé. Então, todos têm que ir ali. Eu não sei se os irmãos já viram foto ou até mesmo alguma reportagem, que ali há um número enorme de pessoas. Parece quando as pessoas estão ali no Vaticano, em volta ali, principalmente nesse período que ocorreu aí, situação do Papa, que as pessoas ficam ali esperando a fumaça branca sair da chaminé. Da mesma forma ocorre na Meca. Eles ficam ali nas suas peregrinações, daquela praça, todo o tempo ali em volta daquele. Eu acho que é uma igreja de granito preto, onde estão os restos mortais de Maomé. Então, todas as pessoas têm que ir lá, pelo menos uma vez na vida. Ele mostra aqui no outro parágrafo que os muçulmanos também acreditam no jihad, ou seja, a guerra santa, que alguns grupos radicais têm exaltado ao nível da doutrina fundamental. Que ele quer mostrar aqui que os muçulmanos, mesmo os sunitas, acreditam no jihad, que é essa guerra santa, porém, se for preciso. Da mesma forma que os judeus acreditavam numa guerra santa, se fosse preciso. E não que eles viviam fazendo guerra como essa parte radical do islamismo faz. E só que essa parte radical do islamismo, eles acreditam que essas guerras são necessárias. Elas são fundamentais como as demais doutrinas do muçulmano, do islamismo. Então, a forma deles crer, os radicais, é que, como do mesmo valor que as doutrinas muçulmanas têm, de acordo com a organização de Maomé nessas doutrinas, essas guerras santas e radicais que eles promovem têm o mesmo valor. Aí ele mostra que outros assuntos que eles acreditam. Eles acreditam na vida após a morte. Então, eles não creem na inércia do corpo, nem tampouco no aniquilacionismo. Eles não creem no purgatório. Eles acreditam dessa forma. Ele fala que o islamismo ensina que o homem tem uma alma que sobrevive para uma vida futura. Até então, parece ser perfeito no nosso pensamento antropológico, que o homem ele tem uma alma, e apesar deles não acreditar no espírito, que eles são dicotomos, mas eles acreditam em uma alma, que essa alma ela tem contas a acertar da maneira que ela viveu aqui na Terra. E de tudo eles não estão errados. Eles creem como nós cremos. Mas cá embaixo, irmão, no segundo ponto aí sobre o casamento, o pastor quer mostrar aqui o assunto principal, que eles
aceita a poligamia. Então, é algo ensinado por eles, que o homem tem direito a 5 mulheres. E, claro, o homem que tem 5 mulheres é um homem que tem condição de tratar das 5 mulheres. Não é simplesmente dar um quebrado, vai lá, arruma 5 mulheres e as mulheres passam dificuldade. Ele tem condição, ele tem que ter condição. No questão dos muçulmanos, eu não sei se as mulheres vivem no mesmo local ou não. Porque quando nós observamos pela Bíblia os homens que tinham várias mulheres, como Salomão e outras, se vamos observar detalhado o texto, elas não viviam no mesmo local. Algumas iam para os locais de beleza, para se embelezar, para se cuidar, mas não era tudo junto, como aparece em alguns filmes e outros locais assim. Pela Bíblia mostra que eram locais diferentes, tinha cuidador diferente, tinha pessoas designadas a cuidar de cada esposa ou cada concubina do rei. No pensamento islâmico, eu não sei se as pessoas viviam, se as mulheres viviam na mesma casa ou se viviam separadas. Porque pela Bíblia mostra que havia tendas diferentes. Inclusive, existia até tenda separada da própria mulher para o próprio marido, mesmo quem tinha apenas uma mulher. Eu acredito que essas tendas, conforme a Bíblia ensina, era onde ela executava os seus trabalhos domésticos. E nada tem a ver com a separação no momento de dormir. Eu acredito que era só a separação doméstica. Mas os judeus, quando tinham muitas mulheres, tinha separação também das mulheres. Nos muçulmanos, realmente eu não sei. A questão da mesquita, eles falam que é um lugar, um outro elemento indispensável presente na religião muçulmana. É, o templo que eles vão ali adorar. A principal, nós sabemos que é essa que está em Jerusalém, está em Israel, que é chamado Domo da Rocha, assim que eles gostam de ser chamado, ou Mesquita de Omar, ou Cúpula Dourada, mas o nome que eles mais gostam é o Domo da Rocha, devido ali eles acreditarem estar a rocha onde Abraão deitou Isaac, que segundo eles é Maomé, Ismael, que deitou Isaac para poder, quando ele iria apresentá-lo como sacrifício de acordo com o pedido de Deus. Mas nós não sabemos se geograficamente aquele local ali que eles permitiram poucas vezes ser filmado é realmente o local lá onde Abraão iria, onde ele amarrou Isaac. Sabemos que a geografia sim é a mesma, que o Monte Moriá é o mesmo local que Davi comprou quando houve aquela praga que Deus permitiu o povo passar, quando Davi contou o povo através de Joabe. Aí Deus colocou uma praga sobre o povo. Moisés comprou a, a, una, de, é, a eira de Araúna. E essa eira de Araúna ele comprou e tempos depois Salomão edificou o templo ali. O templo foi destruído, reconstruído do templo perto. Esse templo também foi destruído no ano 70 e com a chegada dos muçulmanos no século VI, em Israel, na tomada deles ali, eles construíram aquela mesquita que é muito antiga. E hoje eles têm uma certa dificuldade de permitir pessoas filmarem lá dentro. Mas há algumas reportagens que filmaram, conseguiram mostrar, mas mostra muito pouco. Parece que lá sim, lá tem realmente uma rocha, que de acordo também com o pensamento de alguns escritores judeus, como o próprio Flávio José e outros, acredita-se que ali naquele local onde o Templo de Salomão foi edificado, era onde repousava-se a Arca da Aliança, que ficava depois do segundo véu. Mas nada disso a Bíblia mostra, é comprovado historicamente. A Bíblia não mostra a respeito disso no Templo de Salomão. Aí o pastor coloca aqui que o islamismo define a mesquita como local de oração, estudo e atividades legais. Então, a mesquita para eles é o local que eles vão, como nós podemos dizer aqui, na maneira nossa cristã, de cultuar a Deus, porque eles realizam orações, estudos e atividades legais. Então, eles adoram a Deus e aprendem o Alcorão e realizam outros tipos de atividades que não vai ofender a suposta santidade da sua mesquita. Então, essa é a história do islamismo. Como eu já falei, é uma religião, irmão, que tem crescido bastante,
tem muitos tipos de ensinamentos. O islamismo, como eu falei, eles acreditam na volta de Cristo, está melhor que muitos crentes. Acreditam em Cristo como um grande profeta e não como o Messias, o Filho de Deus, melhor dizer. Eles acreditam nele também como Messias, o Messias, o enviado, apenas alguém que foi enviado por Deus como um grande profeta, que fez muitos milagres e realizou isso e foi levado vivo ao céu. E ele voltará. Então, eles negam a morte de Cristo. E se nega a morte de Cristo, eles negam que os nossos pecados foram perdoados. Então, se não tem morte de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, se ele não morreu e nem tampouco ressuscitou, nós somos os mais miseráveis. Porque se Cristo não morreu, ele não ressuscitou. E se ele não morreu, não tem paga de pecado. E se não tem paga de pecado, permanecemos como éramos antes, filhos de Adão, dominado pela o pecado. Então, o pensamento islâmico é essa forma que eles pensam a respeito da relação da soteriologia, que a salvação vem através das nossas boas obras e não através da graça que Cristo conquistou para nós com a sua morte na cruz do Calvário. O pensamento budista, irmãos, aqui de acordo com o pastor, o, o budismo. Se eu perguntar para alguns dos irmãos aqui, alguém aqui já estudou, já ouviu alguma coisa sobre o budismo? Um pouco. Não muito, um pouquinho. Ok. Porque eu falo porque na mente de quase todo mundo, o Buda era japonês. Porque tem muitas estátuas de Buda no Japão e na China, principalmente na China. Alguns têm esse pensamento de japonês ou chinês. Mas o Buda, na verdade, era indiano, ele não era japonês, nem tampouco chinês, ele era indiano. Esses locais foram os locais que, depois de um tempo, a sua religião mais foi difundida. Mas não, ele não era nem japonês e nem chinês. Aqui o pastor coloca na Índia, ou seja, que na Índia foi onde nasceu o budismo e que o fundador do budismo, como ele coloca aqui, o Buda, que assim ele ficou conhecido, o seu nome era Siddhartha Gautama. Aí o pastor colocou apenas Buda Gautama, mas o seu verdadeiro nome era Siddhartha. E com o passar do tempo ele ficou conhecido como Sakyamuni. É, Alguns até aderem ao nome dele completo como Siddhartha Gautama Sakyamuni. Mas, de acordo com o pensamento do pastor aqui, Sakyamuni foi um apelido que eles deram a ele, pela sua sabedoria. E ele até fala que devido a um certo grupo, um certo grupo de pessoas, uma clã, deu esse apelido a ele. E que ele abandonou o seu aconchegante lá para poder se tornar monge. Então, por isso que hoje existem aqueles monges que são chamados de monges budistas. Ele se retira para poder viver essa vida separada, de acordo com o pastor, para alcançar a iluminação. Essa iluminação seria um estado de perfeição, onde poucos alcançam, devido ao seu esvaziamento das coisas desse mundo, para que pudesse alcançar essa iluminação. O budismo ele é baseado muito em filosofia. De acordo com alguns pensadores, o próprio Buda era filósofo. E o pastor coloca aqui que no decorrer de 40, os 40 anos sofridos da vida de Buda, ele veio a morrer e a sua morte foi considerada a grande morte, do qual ele alcançou o Nirvana, que é a doutrina principal pregada pelo budismo. Eu, lendo esse livro que eu citei para os irmãos na aula passada sobre por que Deus condena o espiritismo, no final do livro traz algumas frases de alguns homens que, perto da morte, eles pronunciou essa frase. Uma delas é do próprio Allan Kardec, que falava do espiritismo, o livro fala do espiritismo, e o escritor fala que Allan Kardec ele disse que ele falou tanto a respeito do espírito da verdade, mas ele nunca conheceu a verdade. E o Siddhartha Gautama, ele disse que ele
falou, buscou tanto a verdade e ele morreu, estava prestes a morrer sem conhecer a verdade. Então, ele, querendo ou não, com essa frase, ele deixou muito claro que esse suposto nirvana, esse estado que ele buscava, que ele anunciou, ele não chegou a conhecê-lo e tampouco esse estado existiria depois da morte. Então, ele se retira para alcançar essa iluminação, para se tornar a pessoa que ele se tornou. E o pastor coloca aqui que um dos seus assuntos principais que ele pregava era a sabedoria, como eu já falei por ele ser um filósofo, e a compaixão, essa capacidade de sentir ou se colocar no lugar de uma pessoa que se encontra miserável. É uma filosofia boa e que deveria ser adotada, porque Jesus mesmo pregou muito sobre a compaixão. Essa capacidade de nós nos colocar no lugar de outro, para sentir o que essa pessoa está sentindo e sentir a miséria dela para que nós venhamos a ter misericórdia da pessoa. Porém, isso não é padrão de salvação, isso já é um reflexo da nossa salvação. Quando somos salvos, nós temos que olhar com os olhos de Cristo. E ao olhar com os olhos de Cristo, nós vamos olhar com olhar de misericórdia, olhar de compaixão. Você vai encontrar nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, sempre a frase: Jesus teve compaixão deles. E Jesus compadeceu deles. Jesus, ao olhá-lo, teve compaixão dele. Então, é uma frase bem pronunciada por Cristo. Talvez essa era a razão, não razão de Buda, porque Buda viveu antes de Cristo, mas uma das razões que os budistas têm hoje em pensar assim é possivelmente pelos ensinamentos de Cristo. O pastor, irmão, cá na página 22, ele fala a respeito da prática de fé do budismo. Essas outras páginas aí, se os irmãos observar, está só mostrando como o islamismo alcançou outros países, ou o budismo, como alcançou a China, o Japão, a Ásia Central, a maneira que ele se expandiu. Então, esse é um relato histórico que o pastor coloca. A prática de fé do budismo é o seguinte: o pastor fala que ela consiste no ensinamento de como superar o sofrimento e atingir o nirvana, que é esse estado de paz plena, paz completa, que, que só ocorre quando nós temos o Espírito Santo. Que a Bíblia diz duas coisas e duas frases que ela parece a mesma na Bíblia, mas tem sentido diferente. A Bíblia diz que quando nós reconciliamos e somos justificados, nós temos paz com Deus. Ou seja, nós somos justificados através da cruz de Cristo, da morte de Cristo, e temos paz com Deus. Porque o que é paz com Deus? Mostra que nós não estamos mais em guerra contra Deus devido aos nossos pecados, porque Cristo nos justificou. Então, criou uma paz entre nós e Deus. E a paz de Deus é algo que o Espírito Santo faz brotar em nossos corações para que em locais de adversidade ou momentos de adversidade nós permanecemos em paz com Deus. Então, isso é um fruto, é uma parte do fruto do Espírito Santo em nós. Então, nós entendemos que essa paz plena só ocorre em nós quando nós servimos a Deus e temos o Espírito Santo. Mas, de acordo com o budismo, eles aprendem a superar ou a dominar o sofrimento, que isso lhes dá a condição de atingir o nirvana, que é esse nível alto de você chegar à plenitude. A palavra plenitude tem a ver com completude, com algo completo, da paz. Irmãos, vamos ser verdadeiros, ter no Espírito Santo já não é fácil. Você está em paz diante de tribulações, de pessoas tentando te oprimir, e tanta coisa. Agora, através de meditação, alguém vai chegar em alguma plenitude de paz, meu? Eu não acredito, ele fica tão zen desse tanto, não. E não tem como. Com o Espírito Santo nos ajudando já é difícil. Tem vezes que só o Senhor para nos segurar, que chega até sair fumaça.
mas Não pode. com a pessoa do Espírito Santo nós conseguimos. Agora, com meditações, essas coisas, eu acho que não. Eu não sei, alguém aqui já praticou luta e eu já pratiquei capoeira, não existe isso, capoeira só chega ali. Tem alguns que têm até certos tipos de magia negra, alguns tipos de capoeira, não são todas, mas tem. E já pratiquei Muay Thai, que não tem nada a ver. Muay Thai só faz alongamento e joelhada e cotovelada para todo lado. É uma briga bem, é uma luta muito agressiva. Mas já fiz o Kung Fu. Kung Fu já tem umas espécies de meditação. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu ficava ali, a minha mente rodava para todo lado. Na minha casa, na rua, o que eu ia fazendo todo dia, eu não conseguia meditar coisa nenhuma. A única coisa que ele sabia é levantar e fazer exercício e treinar. Não conseguia. E tinha uns que contavam as histórias, que meditou, que saiu ali, mas eu não acreditava nada daquilo. Então, eu acredito que esse negócio de meditação é algo meio complicado. A única meditação que eu acredito é a meditação da Bíblia. Por exemplo, você estuda a Bíblia, o que é meditar? De acordo com o pensamento dos puritanos. Se você foi no culto pela manhã e alimentou-se do sermão, você vai continuar alimentando o percurso do dia, meditando naquilo que foi ensinado. E aquilo que você estuda na Bíblia, no percurso do trabalho, do sua caminhada para o trabalho, quando você está sozinho, você está meditando, lembrando nas escrituras aquilo que você aprendeu. Isso sim é meditar. Agora, tentar criar um espaço vazio na sua mente para você ter paz, isso aí eu acho que é difícil. A mente da gente, mas é uma máquina Ué, extraordinária. mas você esqueceu que o diabo tá lá para ajudar? A mente vazia é a oficina do diabo, é. Tem isso também, né? Pensa que está vazio. Porque a gente aqui tem tanta coisa para pensar. é, eu imagino como algumas pessoas fazem diferente. Né? O homem pensa numa coisa só, e as mulheres várias. Então, imagina uma mulher tentando meditar para tentar alcançar a paz plena no seu interior. Pensando em filho, marido, o que tem que fazer em casa, tem que trabalhar, tem que estudar a Bíblia, tem que ir para a igreja, não tem condição de estar com essa paz toda. Então, o pastor vai mostrar aqui também que eles acreditavam no karma, acreditam no karma, do mesmo pensamento do espiritismo, essas causas e efeitos, aquilo que você faz aqui de bom traz coisas boas, e aquilo que você faz de ruim reflete em coisa ruim, tanto nessa vida como no futuro. Sabemos que a lei da semeadura é verdadeira, mas não nesse pensamento aqui deles, que essa lei do karma, que ela ocorre na vida da pessoa, de qualquer maneira vai acontecer. Uma das coisas, irmãos, que eu creio pela Bíblia é que pecado tem consequência. Mas que tipo de pecado tem consequência? É aquele que você prejudica alguém sem sequer ter remorso. Você não reconhece que errou, você não quer pedir perdão, você mantém duro, então vem consequência. Isso sim vem consequência. Difamamos alguém, isso traz prejuízo para essa pessoa, então nós vamos colher o que nós plantamos. Agora, se a pessoa fez, pediu perdão, reconheceu o seu erro e pediu perdão, irmão, Deus perdoa. Não existe esse negócio de que Deus perdoou, mas ele vai ter que pagar do mesmo jeito. Não. Isso não existe. Isso aí é um pensamento antibíblico. Se a pessoa foi perdoada, é só observar a diferença de Pedro e de Judas. Pedro, ele reconheceu ali diante de Cristo, ele pediu perdão, Cristo buscou ele, Judas não preocupou, a primeira coisa que ele foi fazer foi isso, suicidar. Talvez ele achou muito pesado o que ele fez e foi se suicidar. Pedro teve a oportunidade, se arrependeu, mudou de vida, e o tanto que ele mudou que nós vemos o resultado da vida dele em Atos dos Apóstolos. Então nós vemos que houve uma mudança. Aquele Pedro que negou Cristo, depois teve coragem de abrir a boca e defender o nome de Cristo no capítulo 2 de Atos. Para uma multidão bem maior, que ali ele estava dentro do local com um grupo pequeno de pessoas, ele nega Cristo diante de uma fogueira, e Cristo chama ele diante de uma fogueira também, talvez com aquele intuito de criar todo aquele cenário na mente dele de que quando ele negou, Jesus chama ele diante de uma fogueira, ele tem dificuldade de responder a Cristo, as perguntas de Cristo, em relação ao seu amor a ele, mas uma coisa dali para frente, ao descer o Espírito Santo, e nós vemos uma mudança na vida de Pedro. Então, não houve consequência do seu pecado por ele ter mudado. Mas a lei do karma, ela
da maneira que eles falam, que para nós eu chamo de lei da semeadura. Ela existe quando nós temos o intuito de prejudicar alguém ou de lançar essa semente mal, sem pensar no retorno e sabendo que ela vai vir mais hora ou menos hora ela chega, quando nós não nos arrependemos. E o pastor coloca aqui sobre quatro doutrinas básicas que são consideradas verdades no budismo. E fala que a letra A é que toda existência é sofrimento. Ele quer dizer que só de existir você já sofre. E nós sabemos, irmão, que a vida com Cristo é tudo. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei que não é uma frase fácil de ser falado, melhor, um versículo fácil de ser citado na íntegra do coração, mas Paulo diz que eu morrer para mim é Cristo e o viver é ganho. Então nós entendemos que esse mundo ele não é a nossa morada, isso nos dá a capacidade de vencê-lo. Nós entendemos que não é pensamento filosófico, mas que a vida aqui é feita de momentos felizes, que a nossa verdadeira paz e a nossa verdadeira felicidade é Cristo e a eternidade. Então, mas no pensamento budista, toda existência é sofrimento. Isso é o que eles pensam. Existe, sofre. Letra B, que o sofrimento vem do desejos ou anseios, ou seja, a pessoa acaba sofrendo por estar preocupada demais em ter alguma coisa, ou esse desejo infreável de ter algo, isso causa sofrimento. Ele se torna ansioso e isso lhe traz sofrimentos internos. Letra C, que é a cessação do desejo significa o fim do sofrimento. Ou seja, que esse desejo, quando ele para, então o seu sofrimento acabou. Tipo assim, você resolveu, viu que aquilo ali não vai ser alcançado, então você abriu mão daquilo ali, então o sofrimento acabou. Quando, na verdade, acaba aquele ali, mas tem outros. Mas no pensamento do budista é isso. Você abriu mão daquilo que você deseja, você perdeu aquela ansiedade por isso, então você se torna uma pessoa feliz, acaba o sofrimento. E a letra B é, consegue-se a cessação do sofrimento segundo o caminho octopus, ou seja, que é algo que é proferido 8 vezes, controlando a conduta, o pensamento e a crença da pessoa. Esse pensamento, esse caminho que é repetido 8 vezes, ele resume nisso, num controle da conduta, num pensamento e na crença das pessoas. O pastor vai nomear que esses caminho que é apresentado de 8 formas diferentes ou de 8 vezes. Ele fala que a compreensão correta, ele mostra que a pessoa deve aceitar o quadro da verdade e os 8 passos de Buda. Então, ou seja, você vai refletir, vai entender que aquilo é uma verdade na sua vida e vai aceitar. Esse é o primeiro ponto para você entender e tem que aceitar os demais que virão. Ele fala o pensamento correto. Então, você tem que ter o pensamento correto. Ele fala que a pessoa deve renunciar todo o prazer através dos sentidos e o pensamento mal. Então, o pensamento correto é renunciar a esses pensamentos que vêm ruim em nós através dos nossos sentidos, aquilo que nós conseguimos alcançar, seja na visão ou no ouvido, no olfato, ou seja o que for, nós rejeitamos isso. Então, é um pensamento correto. Tudo aquilo que nossos olhos podem alcançar, que leva-nos a refletir em determinadas coisas maus, nós devemos rejeitar. A linguagem correta, isso aqui é perfeito, irmãos. Ele fala não mentir, não enganar, seja enganar com base, e não abusar de ninguém. Isso é o tipo correto. Isso aqui é mais que perfeito. Deveria ser adotado no cristianismo. Então, isso aqui também é algo que pode fazer o sofrimento acabar. O comportamento correto, que fala que a pessoa não deve destruir nenhuma criatura ou cometer atos ilegais. Esses atos legais têm tudo a ver aquilo que
que adultera uma lei de uma cidade, de um país, ou seja, que for de um estado. Então, esses tipos de coisas são ilegais. E matar nenhuma criatura. Eu creio que aqui ele está colocando não somente seres humanos, parece que está falando de animais também. Eu não sei o contexto aqui, mas parece sim, porque os budistas eles são veganos. Eles não são apenas só vegetarianos, mas são tudo isso aí, vegano, que o vegetariano é aquele que só come, que não come carne. O vegano não come nada que vem de animal. Então, esse seria o pensamento deles, que eles não pode fazer mal a nenhuma criatura, matar nada. É o modo de vida correto. Ele fala que o modo de vida correto não deve se trazer prejuízo a nada ou a ninguém. Então, é a sua maneira de portar na sociedade, não trazer prejuízos ao seu semelhante. E a meditação correta, ele fala abandonar todos os prazeres sensuais, as más qualidades, alegrias e dores. A pessoa deve estar no quarto grau da meditação, que são produzidas pelas concentrações. Então, o que ele quer mostrar aqui é que essa meditação correta é você tentar desligar das coisas aqui, como eu falei, essa dificuldade, para ligar em um pensamento bom, em alguma coisa que vai ter o seu elevo espiritual. Esse é o pensamento dele. O sétimo aqui, irmãos, o sétimo ponto, a missão do budismo. Ele fala que um dos grandes generais hindus, que é Ashoka, ele ficou tão impressionado com os ensinos de Buda que ele enviou missionários por todos os subcontinentes indianos através dessa religião ele espalhou até a China, o Afeganistão, o Tibete, Nepal, Coreia, Japão e até a Síria. Então, ou seja, o pastor quer mostrar aqui que esse general ele encantou tanto com os pensamentos filosóficos de Buda e as suas questões morais e esse pensamento de suposta elevação espiritual que ele fez da religião budista uma religião proselitista, a ponto de cruzar continentes e levar a outros tipos de países essa doutrina do budismo. Mas embaixo ele fala que o budismo possui três escrituras sagradas, que é o Vinaya Pitaka, que nela contém algumas disciplinas e que são essas disciplinas são de alta classe, são regras de alta classe para o povo. Ele fala a segunda, que é a Sutta Pitaka, que são os ensinamentos, ali possivelmente contém as doutrinas que Buda redigiu para o povo, e a terceira, que é a Abhidharma Pitaka, que é o pensamento de Buda através da sua teologia, o que ele pensava a respeito de Deus, de Jesus, que para ele, apesar que o pastor não coloca aqui, mas Jesus para ele era uma pessoa normal como qualquer outra. Aí cá embaixo ele vai mostrar essa teologia no ponto 8. O que ele fala da divindade? Ele fala que não existia nenhum Deus absoluto e pessoal, que a existência do mal e do sofrimento é uma refutação da crença em Deus. Que os que creem ser iluminados necessitam seguir seus próprios caminhos espirituais e transcendentes, que é o mesmo que um ateísmo religioso, de acordo com o pensamento do pastor. Então, o budismo, eles não creem nisso, em um Deus pessoal, nenhuma divindade absoluta, eles não creem em um Deus autoexistente, um Deus criador de todas as coisas, e que o homem é capaz de alcançar a sua transcendência através dessas manobras que, segundo ele, são espirituais. A antropologia, ele fala que o homem não tem nenhum valor e a sua existência é temporal. Então, ou seja, como o homem nasce e morre, ele fala que ele não tem valor e que é temporal. Não importa o tempo que ele vive. De acordo com o pensamento budista, ainda é pouco e por isso é temporal. A doutrina da salvação, de acordo com eles, ele fala que as forças do universo
procurarão meios para que todo homem seja iluminado, ou seja salvo. Isso implica que o universo ele vai trabalhar. Isso não importa de qual forma, mas vai criar uma maneira do homem ser iluminado ou ser salvo. Isso está na mão dos astros, de outras coisas, que é a maneira que eles creem. Então, essa é a forma de crença. Não existe salvação como nós cremos, que um homem morreu por nós, que o seu sangue pagou os nossos pecados. De acordo com eles, vai acontecer algo que as pessoas chegarão à iluminação perfeita. Sobre a alma do homem, de acordo com eles, a reencarnação é o ciclo doloroso, porque a vida se caracteriza na transição. Em todas as criaturas são ficções. Todas as criaturas são ficções. Então, de acordo com o pensamento budista, a alma do homem, ela, através dessa questão de reencarnação, é que é um ciclo doloroso para o homem. Eles caracterizam a vida como algo que é simplesmente transitório, é algo que vai passar, não importa. É como o pensamento de tudo depois vai ser aniquilado e não vai existir mais nada. Por isso eles creem que o homem é apenas ter uma existência temporal aqui nessa terra. Aí vem a respeito do caminho, que ele fala que o impedimento para a iluminação é a ignorância, e que deve-se combater a ignorância lendo e estudando. Então, implica que a iluminação vem através da capacidade cultural de cada pessoa. Então, se uma pessoa ele quer ser iluminado, basta ele estudar. Então, ele vai se tornar espiritualmente elevado, basta apenas ler bastante, dedicar-se ao estudo. Claro, isso aqui de forma alguma, nós estamos fazendo aqui apologia à ignorância, e é muito bom. Porém, nós sabemos que nada disso, como diz o apóstolo Paulo, tem poder contra a incontinência, que é esses desejos enfreados que nós temos, principalmente na área sexual, na área de coisas que desagradam a Deus, que isso quer dizer incontinência. Mas o apóstolo Paulo mostra outras coisas ligadas no mesmo versículo, que o apóstolo Paulo mostra que essas coisas não têm poder contra o pecado, que ele fala sobre abster-se de alimentos, observar dias, tratar de determinados assuntos infundados que não traz uma edificação espiritual. Então ele diz que nada disso tem poder contra a sensualidade, contra os desejos enfreados que nós temos. Então, de acordo com o pensamento budista, a ignorância ou a iluminação vem através de uma questão cultural, de alguém que se dedica a uma boa cultura, ele pode ser um iluminado. E por último, aqui ele mostra sobre a posição da ética. Então ele fala que existem 5 preceitos que Buda ele deixou para os seus seguidores em relação ao que é ética. Então ele fala, só que se nós observarmos aqui, a ética dele está baseada, com exceção da última, nos 10 mandamentos, sobre o não matar, o não matarás, sobre o não roubar, o não ter relações sexuais ilícitas, que é o mesmo não adulterará, que lá o termo tem a ver com todo tipo de promiscuidade ou relações sexuais abomináveis, isso é no sentido adultério, que é a palavra pornos, e a proibição do falso testemunho. Isso engloba mentira e prejudicar pessoas com difamações. Isso não estou falando no sentido teológico dos nossos 10 mandamentos. Mas eu creio que o pensamento do budista é o mesmo. É você não falar algo de alguém que não seja verdade. Então, esses pilares. E, por último, a proibição do uso de drogas e das bebidas alcoólicas. Então, o budismo é contra o uso das drogas, então a pessoa ele é budista e não deve fazer uso de drogas. E dentro um pouco do alcoolismo. Eu não sei se hoje há budistas que bebem, parece que não,
a maneira que eles vivem realmente separado da sua alimentação e tudo, principalmente com esse cuidado do corpo, eu creio que eles não fazem uso do álcool realmente. E existem muitas outras religiões que não fazem uso do álcool. Hoje, essa onda de internet e de supostos pastores que se julgam ser mestres, que vem trazendo na cabeça do povo, coisa que pessoas que nunca pensou em fazer têm feito hoje, é beber. E para mim, bebida é bebida, não importa qual que é. Aí alguém vai falar, mas a Bíblia só fala que pode beber vinho. Vinho e licor eram as únicas bebidas que existiam na época. Então, se nós fosse olhar, por exemplo, na época de Lutero, devido à água na Alemanha não ser boa, o maior consumo de bebida que existia lá era de cerveja, porque a água não era difícil encontrar água potável na Alemanha nesse período. Então, eles consumiam bastante cerveja para que eles pudessem matar a sua sede. E se nós formos olhar em questão cultural, então vai ter vários países que têm a sua bebida como questão cultural, que vai ter que fazer uso. Mas nós entendemos, irmãos, pela Bíblia, que a bebida alcoólica ela prejudica a mente das pessoas, prejudica a família, prejudica o ministério e muitas outras coisas. Então, o pensamento budista desses cinco pilares aqui, irmão, nós observamos que são cinco pilares éticos bons. Não tem nada errado aqui. Tudo aqui é perfeito. Não matar, que é não assassinar, é você ser vingador matando alguém, é o roubar, é possuir coisas que não nos pertencem. Nós sabemos disso. Essa parte, como eu falei, dessa imoralidade sexual, que o pensamento budista ele não adere a esse pensamento, e o falso testemunho, que é muito prejudicial. Então, esses cinco pilares são perfeitos dentro do budismo. Parece que entre eles não há essa disputa, porque o falso testemunho sempre surge através de disputas no seio da igreja ou dentro de uma empresa ou outros lugares. Eles parecem que não têm esse desejo de aparecer, de possuir determinadas coisas. Pelo menos é o que transparece. Nós não sabemos ao fundo, porque eu nunca fui budista e não tenho convivo com nenhum budista. Mas, de acordo com o que o pastor mostra aqui, que há esse interesse neles na comunhão dentro do pensamento budista. Bom, nós vamos ficar por aqui e nós vamos terminar a nossa apostila na próxima aula. A próxima aula já vai ser a prova. Então, eu creio que os irmãos estão afiados para a prova. O pastor pede para comunicar isso com os irmãos. Nós teremos a nossa prova na próxima aula. Nós vamos falar desse movimento do neopentecostalismo na próxima aula e teremos a nossa provinha para que os irmãos possam estar adquirindo as suas notas. Bem, irmão, nós vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Eu creio que todos os irmãos aqui têm corrigir o seu exercício, porque a prova é baseada no exercício. Então, os irmãos, se não corrigiu ainda, pegue e corrige. Só fazendo a chamada aqui, moça, rapidinho. Centro, eu não sei se é. Então, vamos orar ao Senhor. Já fiz a chamada aqui pelos irmãos. Bem, vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, santo Deus, glorioso é o teu nome, ó Pai. Mais uma vez, ó Deus, te agradecemos por mais uma vitória que o Senhor nos concede, mais um dia de aula, por ter nos sustentado até aqui. Seja conosco, ó Pai, no decorrer da semana, guarde os teus servos e tuas servas, sustenta, ó Pai, na vida espiritual, abençoe a família de cada um, abençoe o trabalho, abençoe, ó Pai, completamente, ó Pai,
tudo que os teus servos porem as mãos. Sustenta nessa caminhada, nesse curso, e prepara, ó Deus, o coração e a mente dos teus servos para a próxima aula, ó Deus, estar executando essa matéria, finalizando e fazendo essa prova. Seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, que Deus abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite, uma maravilhosa semana. Deus possa A estar paz a abençoando todos. na paz de Cristo. Amém. A Deus paz do abençoe. Senhor a todos. Amém. Amém. Amém.